Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Bom dia, uma excelente terça-feira para você que está conosco no Jornal da Rede Alesp. Eu sou o Guga Mendonça. Eu sou Amanda Nascimento e começa agora mais um Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp. Vamos lá, bom dia, Amanda. Vamos lá, Jornal da Rede Alesp na cobertura e no combate, ao coronavírus. Preparamos diariamente para você atualizações sobre a pandemia e informações aí de todo o estado de São Paulo e também do Parlamento Paulista. É isso mesmo, aqui você fica por dentro de tudo que acontece no Parlamento Paulista e, claro, tem todas as informações atualizadas sobre a pandemia de coronavírus no mundo, no estado e também na cidade de São Paulo. Vamos lá, Guga, para mais um jornal? Vamos lá, começando o giro de notícias nesta terça-feira. Confira agora os dados sobre o coronavírus no Brasil, segundo o levantamento junto às secretarias de saúde estaduais. Foram registradas 16.856 mortes provocadas pela Covid-19 e 255.368 casos confirmados da doença no país. Com esses números, o Brasil se torna o terceiro país no mundo com o maior número de casos confirmados da doença, atrás apenas dos Estados Unidos e da Rússia. E Amanda, vamos conferir as taxas de ocupação nas UTIs por estado. No Acre, 23,3% dos leitos ocupados em todo o estado. Em Alagoas, 60% em todo o estado. No Amazonas, 86%. É interessante que o Amazonas vem passando por um declínio aí na ocupação, nas taxas de UTI, dados aí os leitos que foram abertos e também a estabilização no número de casos. Na Bahia, 53%. No Ceará, 89%. Espírito Santo, 62,93%. Maranhão que está com lockdown, 94,31%. Em Mato Grosso, 12,30%. Mato Grosso do Sul, 1,40%. Quer dizer, Amanda, a doença ainda está bem maneira lá no Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, 59%, no Pará, 81% e na Paraíba, 65%. Amanda, tem mais números por aí, Exatamente. No Pará, a taxa de ocupação é de 37%, no Piauí, de 50,2%, em Pernambuco, 52,2% em todo o estado. Já no Rio de Janeiro, 98% em todo o estado e 86% na parte pública. Preocupante os números do Rio de Janeiro também, Perto aí do quase limite. do limite, Exatamente. 98% é bem alto, Exatamente. Guga? Vamos torcer aí que as autoridades públicas consigam, dar mais números de leitos e também que a doença pare aí de evoluir, Exatamente. Já no Rio Grande do Norte, 86% no sistema público do estado. No Rio Grande do Sul, 73,2% em todo o estado. Em Rondônia, 31,6%. Em Santa Catarina, 21,95% do sistema público do estado. Aqui em São Paulo, 68,5% em todo o estado. Um detalhe, na capital paulista chega aí a próximo a 91%, quer dizer, a capital paulista vive uma situação mais difícil. Exatamente. Já em Sergipe, 56,3%. No Tocantins, 35%. No Paraná, 37%. Já o Amapá, Distrito Federal, Goiás e Roraima não divulgaram as taxas de ocupação dos leitos de UTI. Amanda, vamos falar também aqui da coletiva que o governador João Dória concedeu ontem no Palácio dos Bandeirantes, na zona sul da capital. O governo de São Paulo informou que o estado pode ter um feriadão de 6 dias e, na verdade, aí eu quero deixar claro que o feriado de 5 dias é municipal e o estado deve aprovar aqui na Assembleia Legislativa
na sessão provavelmente que acontece hoje à tarde, né, o feriado, a antecipação do feriado de 9 de julho para a próxima segunda-feira. Então o município de São Paulo aí deve ter 6 dias de feriadão, né, começando amanhã, para aumentar o isolamento social. E como você citou, Guga, essa questão do feriado de 9 de julho que tem que ser aprovado aqui pela Assembleia Legislativa de São Paulo, esse projeto foi enviado ontem mesmo pelo governador, né, um projeto de lei que justamente propõe que o feriado do 9 de julho, que comemora o dia da Revolução Constitucionalista, passe para a próxima segunda-feira, dia 25 de maio. Essa também é mais uma proposta na tentativa de aumentar os índices de isolamento social, que a gente sabe que nos finais de semana é um pouco maior, né? E nos feriados também, como falou o governador João Dória do PSDB. Vamos ouvir. A expectativa é de que o projeto possa ser analisado em regime de urgência e possa ter a aprovação majoritária dos deputados na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, da mesma maneira, e o Bruno Covas se referirá a isso, que vereadores e vereadoras avaliarão a proposta do prefeito no mesmo sentido, na mesma direção, com outros feriados, para a deliberação da Câmara Municipal de São Paulo. Essa medida do governo do Estado, que dependemos da aprovação, repito, dos parlamentares da Assembleia Legislativa, vai em sintonia com a proposta do prefeito e ao encontro daquilo que nos recomenda o Comitê de Saúde do Estado de São Paulo, do qual o secretário Edson Aparecido, secretário municipal de saúde, faz parte. Ficou muito claro que ao longo dos finais de semana e dos feriados, nos últimos 56 dias, nós temos índices mais elevados de isolamento, e isto contribui para o controle da pandemia. Portanto, com esta decisão, nós teremos um período mais prolongado de feriados e, com isso, desejamos, essa é a expectativa, possamos ter índices semelhantes aos demais feriados e aos finais de semana. E o governador João Dória também fez uma recomendação para que as prefeituras na Grande São Paulo antecipem seus feriados municipais para os próximos dias 26 e 27 de maio, de modo a ampliar ainda mais o isolamento social com mais um feriado prolongado. Com isso também, nós vamos recomendar que prefeitos de outros municípios da região metropolitana, do interior do estado de São Paulo e do litoral possam igualmente avaliar com as suas câmaras municipais a antecipação de feriados municipais para os dias que sucedem a estes feriados aqui de São Paulo, ou seja, dias 26 e 27 de maio, quarta e quinta-feira da próxima semana. Eu não quero aqui antecipar, mas apenas para que vocês tenham a melhor compreensão. Repito, o prefeito vai se referir a isso de forma dedicada, mas havendo a aprovação da Câmara Municipal, nós teremos feriado aqui na capital de São Paulo na próxima quarta e na próxima quinta-feira. Sexta-feira, ponto facultativo. Se a Assembleia Legislativa aprovar a medida sugerida pelo Executivo, teremos feriado também na segunda-feira, dia 25. Se prefeitos e prefeitas de municípios da região metropolitana, interior e litoral, compreenderem e entenderem também como uma medida viável junto às suas câmaras legislativas, teremos dias 26 e 27 de maio também como feriados nestes municípios. Tudo isso com o objetivo de aumentar o índice de isolamento e permitir que as pessoas em casa possam estar protegidas e também os seus familiares. Já aqui na capital paulista, o objetivo é criar um mega feriado com início amanhã e término na próxima segunda-feira, antecipando os feriados de Corpus Christi, que seria comemorado no dia 11 de junho, e da Consciência Negra, que é marcado no dia 20 de novembro. E, Amanda, já foi aprovado na Câmara Municipal, né, os feriados Consciência Negra, então amanhã, né, e na quinta-feira a antecipação
do feriado de Corpus Christi. Hoje à tarde, em sessão plenária aqui na Assembleia Legislativa, os nossos parlamentares discutem o feriado estadual de 9 de julho, né, que deve ser antecipado aí para a próxima segunda-feira, dia 25. E de acordo, Amanda, com o prefeito Bruno Covas, do PSDB, esses dois feriados municipais podem ser antecipados, né, como eu falei, para amanhã e quinta-feira, e foi já aprovado pela Câmara Municipal. Vamos ouvir o prefeito. Caso a Câmara consiga e entenda aprovar esse projeto e seja feito até amanhã, nós anteciparemos os dois feriados municipais que ainda temos para a quarta e quinta-feira desta semana, decretando ponto facultativo na sexta-feira. Portanto, teríamos aí um período de quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, onde a gente poderia atingir os índices que nós atingimos no dia de ontem, domingo, na cidade de São Paulo, quando nós tivemos 56% de isolamento social aqui na cidade. Solicitei ao governador, e como ele mencionou, ele está encaminhando também o projeto de lei à Assembleia Legislativa, para que ele possa antecipar o feriado de 9 de julho para segunda-feira da semana que vem. Então nós teríamos quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. E o governador, além disso, também está solicitando a outros municípios, em especial os municípios da Grande São Paulo. O secretário Marco Vignoli está aqui exatamente por conta disso, para que eles possam também antecipar os seus feriados municipais, muito provavelmente para terça, quarta da semana que vem, criando uma simbiose muito positiva aqui na região metropolitana, já que nós temos várias pessoas que moram numa cidade e trabalham na outra. Ou seja, é mais uma forma que a Prefeitura e o Estado têm encontrado para poder ampliar o isolamento, não deixar com que todo mundo fique doente ao mesmo tempo, da mesma forma que estamos correndo contra o tempo para poder inaugurar esses leitos de UTI e de enfermaria que ainda pretendemos inaugurar no mês de maio. Também solicitei ao governador, e ele já determinou ao secretário de Segurança que faça isso a partir de amanhã, que policiais militares acompanhem os nossos fiscais, os 2.000 fiscais das subprefeituras que têm fiscalizado todo o comércio aqui na cidade de São Paulo. É um reforço muito bom, muito positivo e que vai ajudar muito os nossos fiscais na fiscalização desses vários comércios que não têm atendido ao apelo, que não foram considerados essenciais, mas permanecem abertos aqui na cidade de São Paulo. Bom, como nós ouvimos, né, Guga, o governador João Dória e também o prefeito Bruno Covas falaram dessa criação de um feriado prolongado, que é mais uma tentativa para aumentar as taxas de isolamento social do Estado, né? Daí na tentativa de evitar um possível fechamento de tudo, que é o chamado lockdown. Agora, Amanda, muito interessante, né? O prefeito questionado, né? Mas 6 dias de feriado adianta? Ele falou, são 6 dias a menos nesse pico aí que nós temos de 15 dias, né? Para pensar no isolamento social maior. Quer dizer, é isso, né? No ditado popular é matando um leão por dia, não tem jeito, né? E o governo do estado também adquiriu respiradores, né? Cerca de 2.000 que devem chegar aí nos próximos dias, que ajudam São Paulo a ficar mais longe de um lockdown, né? Exatamente o que você citou, para tentar afastar essa possibilidade, né, que vem sendo utilizada em outras regiões do mundo e até aqui mesmo no Brasil, em regiões do Nordeste e do Norte do país, diante de todo esse agravamento da pandemia de Covid-19, né? Exatamente. E o coordenador do Centro Estadual de Contingência da Covid-19, Dimas Covas, diz que o lockdown é uma medida extrema e representa falência do sistema público de saúde. O lockdown significa um atestado de falência do sistema público de saúde. Quer dizer, quando você decreta o lockdown é porque você perdeu a capacidade de enfrentamento da epidemia. Nós não estamos ainda nesse momento. O que nós estamos olhando dia a dia é essa situação. Quer dizer, qual que é o cenário que se aproxima, o cenário provável de acontecer ou não.
Então, veja, a questão de incorporação de leitos, a questão de diminuição da curva de velocidade da infecção, tudo isso é preventivo ao lockdown. Quer dizer, se num determinado momento o sistema de saúde for nocauteado, não há dúvida, todos os países adotaram o lockdown como medida extrema, né, para recuperar a capacidade de atendimento. Porque se isso acontecer, os pacientes de Covid estarão com dificuldade, mas os pacientes que têm AVC, têm diabetes, que têm problema cardíaco, estarão todos ameaçados. Então, é uma medida extrema, não é uma medida preventiva, é uma medida que você toma quando o seu sistema de saúde for eventualmente nocauteado. O secretário estadual de Saúde, José Henrique Germa, também participou da coletiva e apresentou os números atualizados da Covid-19 aqui no estado de São Paulo. Em São Paulo, 63.006 casos, com 4.823 óbitos. Esses nossos óbitos são 7% dos casos do estado de São Paulo e 25% do número de óbitos do país. Tivemos internados 3.900 pacientes, sendo 5.974 em enfermaria e 3.900 em UTI. Esses casos são confirmados e casos suspeitos. A porcentagem de ocupação no estado dos leitos de UTI, 69,8%, e na Grande São Paulo, 89,3%. Para a próxima semana agora, teremos o início de mais um hospital de campanha, que é o Hospital do Heliópolis, com 140 leitos regulares e 30 leitos de terapia intensiva. Quer dizer, Amanda, mais um hospital de campanha, né, que o governo do estado realiza, né, agora em Heliópolis, né, mais de 30 leitos de UTI aí, realmente vai atender a comunidade da região. Né? Como você lembrou, né, mais um, acho que vale ressaltar que nós temos um funcionando no estádio do Pacaembu, no Parque Anhembi, e um aqui bem próximo da Assembleia Legislativa, no Complexo Desportivo do Ibirapuera. Realmente uma ação para tentar ajudar as pessoas que, infelizmente, acabam sendo infectadas pela Covid-19. Exatamente, Amanda. E no final da coletiva, o governador João Dória uma mensagem firme ao Ministério da Saúde e ao presidente Jair Bolsonaro. Eu espero, como governador de São Paulo, estado onde temos 46 milhões de brasileiros que vivem aqui, que o governo federal, através do Ministério da Saúde, não faça seletividade política dos brasileiros que podem sobreviver e os que não podem sobreviver. Eu tenho a convicção de que isso não será feito. Se for feito, quero dizer que São Paulo vai reagir. Se tivermos um ministro da Saúde que não respeite a necessidade, a prioridade de São Paulo, o fato de sermos aqui o centro do coronavírus no país, com o número de mortes já em mais de 4.800 pessoas, mais de 63 mil infectados, para continuar a não receber aqui em São Paulo respiradores, EPIs, leitos e atenção desejada, o governo federal estará decretando a morte de brasileiros em São Paulo. E sobre isso, nós reagiremos, não apenas o governo, como todos aqueles representantes da sociedade civil de São Paulo e aqueles que devem representar a defesa legítima da vida e da saúde dos brasileiros de São Paulo. Jornal da Rede Alesp. Tá aí, Amanda, o governador João Dória, né, dando recado aí ao Ministério da Saúde. Eu acho que um feriado prolongado também vai servir para medir o isolamento social nesses dias e ver também um teste aí para um possível lockdown se for necessário, né? Exatamente, a gente tem percebido, né, Guga, uma preocupação muito grande
do governo em vários âmbitos, justamente para alertar as pessoas da necessidade do isolamento social. A gente já sabe que o coronavírus pode ser facilmente transmitido de pessoa para pessoa, então não tem jeito. Tem que evitar aglomerações, evitar contato próximo e, infelizmente, a gente vai ter que ir para essas medidas, né? Feriado, para que as pessoas realmente fiquem em casa, porque ainda assim tem gente circulando e o ideal... Amanda, é pior que gente circulando, porque gente circulando, às vezes, pessoas têm que trabalhar, botar o pão nosso de cada dia em casa. É eu chegar aqui, ver o Parque do Ibirapuera, muita gente fazendo atividade física e pasme, Amanda, sem máscara. Exatamente. Hoje, vindo para cá também, eu percebi um aumento no número de pessoas andando nas ruas. Eu concordo com você, tem muita gente que precisa sair para trabalhar, como a gente, né, que exercemos uma profissão que é considerada essencial, mas é o que você falou, tem muita gente ainda circulando sem máscaras. Gente, assim, totalmente contrário a tudo que a gente vem pedindo. É falta de respeito com o outro, né? Não Exatamente. É com você só. E o Jornal da Rede Alesp conversa agora com o deputado Adalberto Freitas, do PSL. Ele vai falar um pouquinho sobre o projeto 350 de 2020, assinado em conjunto pelos deputados para combater a pandemia do Covid-19. Deputado Adalberto Freitas, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Tudo bom? Opa, muito bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todo o pessoal da equipe aí da Rede Alesp e agradeço mais uma vez por estar participando aí da programação de vocês para debatermos assuntos aí atuais e importantes para a população. Agora, deputado, esse projeto 350 de 2020 é um compilado aí de sugestões, né, dos parlamentares do Estado de São Paulo para o combate da Covid-19. Deputado, gostaria de saber a sua opinião sobre o assunto e se o senhor também fez sugestões aí para esse projeto, deputado. Olha, eu acho que o projeto é um esforço conjunto aí dos nobres parlamentares aqui da Casa, da Assembleia Legislativa, no intuito de realmente ajudar aí essa briga ferrenha que estamos travando, aí, não só nós, como o mundo todo está travando aí contra a pandemia do Covid, né? Então, eu acho que é salutar e importantíssimo a gente ter feito tomar essas medidas, né? E acredito que deva ser já aprovado aí em regime de urgência, né? Isso aí já está praticamente acertado. Vamos ter uma reunião hoje para poder acertar essas situações. E mais essas medidas nós estamos tomando individualmente aí com alguns deputados. O que acontece? Eu fiz uma sugestão ao projeto de lei. Como tínhamos inúmeras sugestões, a nossa bancada sugeriu também. E o senhor imagina, 94 parlamentares, cada um tinha muitas sugestões, então nem todas as sugestões acabaram sendo acatadas, né? A sugestão que eu havia colocado, que eu acho importante, já tinha estudado a situação, que algumas pessoas, assim, eu faço meu mandato, uma parte assim na periferia aqui da Zona Sul de São Paulo, bem no extremo sul, eu sou do extremo sul da Zona Sul de São Paulo, que muitas pessoas vieram a me procurar e sugeriram, né, pediram a minha interferência junto ao governo para que houvesse aí um outro sentido, né, na questão da cobrança do IPVA, né? Que o IPVA poderia ser cobrado de uma outra forma, IPVA de carros que estão em atraso, que a gente sabe que na periferia a pessoa às vezes aí não tem muito recurso, ela acaba tendo recurso para alimentação e acaba deixando o carro para poder acertar a documentação depois, mas aí tem aquelas barreiras policiais, só acaba perdendo o documento do carro, às vezes até o carro mesmo, né? E nesse momento de pandemia, o carro se torna aí um item essencial para poder a pessoa levar alguém no médico, ir na farmácia, fazer compra no mercado e tal. E mediante isso pediram e eu solicitei como item aí do projeto de lei para que houvesse uma situação que melhorasse assim, a forma de pagamento. Porque hoje você pode parcelar o IPVA, mas somente através do cartão de crédito. E nós sabemos que nem todas as pessoas
principalmente as pessoas que moram muito na periferia, que não têm aí uma profissão, às vezes a profissão dele é uma profissão que não é regulamentada, faz bico, esse tipo de situação. O pessoal não possui conta no banco, mas às vezes não tem o cartão de crédito. Ou teve algum problema com o cartão de crédito, está conseguindo honrar, então não consegue fazer o acerto das parcelas, não consegue parcelar o IPVA e o carro fica irregular. A minha sugestão foi que fosse cobrado através de boleto bancário. Isso ajudaria as pessoas a pagarem aí o IPVA atrasado e conseguiria ter o carro para poder estar circulando aí em caso de necessidade, de algum local que é um pouco distante, assim, na questão da periferia da cidade de São Paulo. Bom dia, não foi aceito, mas nós vamos entrar com essa medida posteriormente. Bom dia, deputado, tudo bem? Aqui quem fala é a Amanda. Deputado, o senhor citou o que foi sugerido pelo senhor, né, para ser colocado no projeto, citou também que o senhor tem um mandato voltado para uma parte da periferia aqui do estado de São Paulo. Então, gostaria que o senhor falasse um pouco do enfrentamento da Covid-19 na periferia, como é que o senhor analisa as ações que vêm sendo aplicadas, como é que tem sido essa situação. Gostaria que o senhor contasse isso um pouquinho aqui para a gente no Jornal da Rede Alesp. Olha, eu posso contar para vocês assim que eu estou assim muito assim desapontado com assim a forma como está acontecendo essa questão de isolamento social nos extremos. Eu moro aqui na região de Santo Amaro e um pouco mais a fundo onde eu trabalho, na região aí da Capela do Socorro, Grajaú e Parelheiros. E Parelheiros já faz divisa com o litoral sul de São Paulo, né? Com Itanhaém, né? Então é o final, né? E eu percebo as poucas vezes que saio de carro para poder visitar minha mãe, que mora próximo aí da região ali de Grajaú, né? E alguns locais que eu recebo de algumas pessoas que trabalham para mim dentro de comunidades. Eu tenho assim, como eu trabalhei muito tempo com comunidades, eu tenho líderes comunitários que se comunicam comigo, pedem ajuda para eu poder ajudar em alguma demanda necessária, né? Então eu recebo muita notícia, muito vídeos do pessoal, né? E eu vejo que o pessoal não estão respeitando essa questão de isolamento. Por mais que o governador vá na televisão todos os dias, o prefeito vai na televisão todos os dias, e por mais que a gente fale, a gente oriente, olha, precisaria usar máscara, precisaria ter o isolamento e tal, e a gente vê o absurdo de pessoas que não usam máscaras, pessoas fazendo até festas. Se você vai num lugar que, por mais que a lei municipal pede para os locais ficarem fechados, a gente vê bares abertos, pessoal se divertindo lá e sem máscara e tudo mais. Então, o pessoal não está obedecendo. E vai ser muito difícil nós pararmos com a contaminação da pandemia, porque o pessoal não está obedecendo. Agora, essa questão da máscara teve que se tornar lei para as pessoas estarem utilizando nos coletivos. O pessoal está... Então, eles estão um pouco mais conscientes. Mas não é a maioria ainda, por isso que o índice de isolamento está abaixo do desejável, né? Foi atingido agora o desejável através do decreto municipal que foi revogado, sobre o rodízio rígido, né? Que foi colocado aí, que eu acho que conseguimos atingir um índice bom. A periferia, infelizmente, da cidade de São Paulo não está obedecendo. E aí existe a questão que é muito ruim para nós, somos parlamentares, somos políticos, né? Muito ruim porque nós estamos vendo aí já há algum tempo, desde que começou aí a pandemia, nós estamos vendo aí uma questão política, uma briga desnecessária, que não seria, que está fazendo mal para a população, essa briga aí entre o governo do estado de São Paulo e o governo e o presidente da República.
Então, o presidente da República, ele quer a todo custo, né, manda o pessoal ir para a rua, e aqui o governador de São Paulo pede que o pessoal fique em casa. Obviamente, algumas pessoas que estão conscientes estão cumprindo o isolamento, assim como eu, como algumas pessoas que eu conheço, né, estão cumprindo o isolamento dentro do possível para poder chegar no desejável, mas em contrapartida nós sabemos que o presidente tem muitos seguidores ainda, né? E o que ele fala para muitos é lei. Então, ele manda o pessoal ir para a rua, que não sei o quê, que é uma gripezinha, que não sei o quê, e está dando o que está dando. Tá tendo, a gente vê uma grande parcela da sociedade que está desobedecendo aí o que o governo sugere, o que o prefeito sugere, e acredito que com isso a pandemia ela vai crescer muito na periferia por conta disso. Então, eu fico muito, assim, como parlamentar e como cidadão, como pessoa, eu fico muito triste em saber que essa ignorância por parte de algumas pessoas vai trazer mais óbitos aí para muito mais gente. Agora, deputado, é importante, né, nesse assunto que o senhor entrou, como mudar a conscientização da população, principalmente na periferia. Eu tenho a mesma leitura que o senhor, vejo na periferia bares abertos, vejo festas aos finais de semana, quase praticamente esses bares funks, né? Os carros de som ficam na porta de bares e tal, e o pessoal se aglomera. Como mudar essa cultura? Eu não estou falando de repressão, não, mas como a gente pode conscientizar a população que realmente é uma doença grave e está aí batendo na porta de todo mundo? Olha, eu acredito que nós já passamos do ponto de medidas que essas pessoas poderiam estar assim, mudando de posicionamento. Eu tive conhecimento de pessoas que vieram pedir nossa ajuda, de entes que faleceram próximo aí de conhecidos, próximo da família, e aí sim, a hora que a pessoa percebe que alguém da família, algum muito próximo ali da comunidade, morre em decorrência aí do Covid, aí a pessoa se conscientiza. Então eu percebo que por mais que o prefeito e o governador tomem medidas de orientação, o pessoal só vai obedecer quando virar lei e tiver penalização. Olha, se você não cumprir, você vai ser penalizado com uma multa ou talvez em alguns... A gente vê alguns lugares que já tomaram aí a medida de lockdown, que a pessoa é o seguinte, olha, não cumpriu, vai ter uma penalização. Não sei de que forma, se é multa ou até prisão, algumas coisas desse tipo, aí eu acho que a pessoa consegue aceitar. A gente sabe algumas medidas que foram tomadas no passado aí, que não eram bem aceitas pela população, mas agora que penalizou ela até financeiramente, aí a coisa começou a funcionar. É o caso do cinto de segurança. Ninguém usava e tal, quando a pessoa não usava vai ser multado, aí todo mundo usa. Então, eu acredito que nós passamos aí já da fase de orientação. Não tem mais jeito, porque o governador orienta e vem o presidente e desorienta. Quer dizer, então, com certeza alguma coisa não está certa, não está sendo recebida pela população. Então, eu acredito que a única forma de poder resolver isso aí seria pela penalização de alguma forma. Ou a multa, ou até mesmo retenção, sei lá, alguma coisa. Eu não vou falar de prisão, porque é uma coisa muito... cercear a pessoa da liberdade é muito complicado. Mas teria que ter alguma multa. Olha, pessoal, está na rua sem máscara, você vai ser multado financeiramente, a hora de bater no bolso da pessoa. Ou seja, a pessoa tem que estar consciente que não há condição dela estar na rua sem máscara, porque se ela tiver com o Covid, ela vai passar para outros e ela poderá ser um transportador para levar pessoas até a morte. Ela vai estar induzindo outra pessoa, vai estar levando a contágio para outra pessoa, e essa pessoa que ela vai estar levando, a pessoa pode até morrer. O que acontece nessas questões desses bailes funk? A gente vê, ainda estão fazendo festas, os jovens vão lá na festa, e quando eles retornam ao lar, se estiverem contaminados, eles passam para o pai, passam para a tia,
que vão a óbito. Então, ou seja, infelizmente a pessoa é um criminoso inconsciente, entendeu? Ele está levando à morte outras pessoas. Deputado Adalberto Freitas, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Até uma próxima conversa, deputado. Muito obrigado, viu? Muito obrigada, deputado. Eu agradeço a vocês a gentileza e por mais uma vez poder estar participando. Estou à disposição, continuo trabalhando remotamente, virtualmente estou à disposição de vocês no que precisarem, tá? E parabéns mais uma vez pelo brilhantismo aí da Rede Alesp aí, está informando a população informações importantes que passam nesse período. Nós temos de muita incerteza e que a informação está sendo essencial para que nós possamos aí viver de uma forma melhor e combater melhor essa pandemia. Muito obrigado. Este foi o deputado Adalberto Freitas, do PSL, que participou do Jornal da Rede Alesp desta terça-feira, né, Amanda? Isso aí, o deputado falou uma coisa muito importante, Guga: informação. Isso é essencial. Além de se cuidar do isolamento social, usar máscara, álcool gel, se informar é muito importante por meios confiáveis, né? Para não gerar pânico, para que todo mundo saiba a dimensão das coisas que estão acontecendo. E a última fase da campanha de vacinação contra a gripe se encerra no próximo dia 5 de junho. Desde ontem, doses passaram a ser aplicadas, disponibilizadas para 2 milhões de adultos de 55 a 59 anos de idade, além de professores de escolas públicas e privadas do estado de São Paulo. Ainda assim, pessoas que pertencem a outros grupos, mas ainda não foram imunizadas, podem e devem comparecer aos postos. A alerta especial é para as mães e menores de 6 anos, grupo que ainda tem cobertura vacinal inferior a 20%. E olha, Amanda, a terceira etapa começou no dia 11 e foi dividida em 2 fases, buscando reduzir aglomerações para reforçar a prevenção da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. No entanto, até a última quinta-feira, compareceram aos postos somente 430.872 crianças, aí uma taxa de 14,1% de cobertura vacinal. 79.654 gestantes, que dá aí uma média de 17,7%, e 13.663 mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias, o que representa uma taxa de 18,4%. Também foram aplicadas doses em 9.216 pessoas com deficiências. Embora o prazo inicial para estes grupos fosse 17 de maio, as doses ainda serão disponibilizadas a quem comparecer aos postos, visto que a meta é alcançar pelo menos 90% de um total de 3 milhões de crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, 451 mil gestantes e 74 mil mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias. Jornal da Rede Alesp. Esse é o Jornal da Rede Alesp. Estamos ao vivo nessa terça-feira, eu e Amanda Nascimento. Vamos trazer aí as informações, tudo o que acontece nessa terça-feira na capital paulista, no estado de São Paulo, as notícias do Parlamento Paulista. Lembrando que logo mais, né, Amanda, 2h30 da tarde, tem a sessão aí que vai discutir aí a aprovação da antecipação do feriado de 9 de julho. A sessão acontece às 2h30 de forma virtual aqui no Parlamento Paulista, né? E você acompanha tudo pela Rede Alesp, né, Amanda? Acho que vale lembrar que esse projeto que o Guga citou, né, antecipa o feriado do dia 9 de julho e é de autoria do governador João Dória, mais uma iniciativa para aumentar a taxa de isolamento social aqui no estado e manter todo mundo protegido, sempre visando a saúde pública, né, Guga? Dependendo de qualquer coisa, o estado de São Paulo está em quarentena, né, desde o dia 22 de março e amanhã é feriado, né, antecipado aí o feriado da consciência negra, né, para amanhã, quarta-feira, e na quinta-feira, antecipado o feriado municipal de Corpus Christi, que ia acontecer no dia 11 de junho, né, então antecipado aí para o mês de maio,
como medida aí, né, para aumentar o isolamento social. Tomara que essas medidas do governo do estado deem certo, né, e que a população se conscientize de tudo isso, né, Amanda? Eu acho que vale lembrar, Guga, que é uma medida de saúde. Então, não é momento de fazer festa, não é momento de se aglomerar, de encontrar os amigos. Esse feriado, ele vai ser prolongado, ele foi antecipado justamente para proteger a saúde pública. Então, é para a gente ficar em casa, para diminuir a circulação do vírus. Nada de festa, nada de churrasco, não é momento para isso, né, Guga? Acho que vale lembrar, né? Não preciso nem falar, né? Você lembrou, pelo amor de Deus, não vá viajar, não vá visitar parente em grupo de risco, não vá à praia, pelo amor de Deus, né? Não vamos piorar a situação, isso é muito importante que a gente lembre. Eu acho que não precisaria lembrar, né? Mas é sempre bom ressaltar, né, Guga? A gente viu em outros momentos gente dando festa, filmando, colocando nas redes sociais. Não é para isso esse feriado, hein, gente? Exatamente, é para evitar mortes, isso é muito importante que a gente deixe claro. E o Jornal da Rede Alesp conversa agora com a nutricionista do Sescrim, Vanessa Câmara Marques. Ela nos fala sobre o banco de leite da cidade litorânea de Itanhaém, que está em estado de alerta. E lembra também que hoje, 19 de maio, é o Dia Nacional de doação do leite materno. Falávamos aí do litoral, né? E nós vamos receber no Jornal da Rede Alesp, então, a Vanesca. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia, Litoral Paulista. E como estão os casos aí na cidade de Itanhaém? Aproveitando que estamos falando com você, como está o clima aí com a população? O pessoal está fazendo isolamento, Vanesca? Olha, a gente sempre tem visto as pessoas respeitando, sempre tem aqueles que nós precisamos, assim como você falou anteriormente, que nós temos que ficar lembrando que nós estamos em estado crítico e que o isolamento social ainda é muito necessário, mas de maneira geral as pessoas estão respeitando sim o isolamento. Que legal, boas notícias aí de Itanhaém. Vanesca, fale o seguinte, hoje é Dia Nacional de Doação do Leite Materno. Qual que é a situação do banco de leite da sua cidade hoje? Então, na verdade, Itanhaém conta com postos de coleta de leite humano. Hoje o Sescrim é o maior posto de coleta de leite humano aqui de Itanhaém, de toda a região, realmente eu asseguro isso. O banco de leite fica situado em Peruíbe. Então, aqui o Sescrim faz a captação das doadoras, faz a coleta de leite humano e a gente envia para Peruíbe para passar por um processo térmico, né? Um processo que assegura que esse leite está bastante apto para o uso dos recém-nascidos, e então ele é distribuído para o hospital daqui do HRI, de Itanhaém, para o próprio Peruíbe, Itariri e outras regiões. A gente já vinha com uma baixa nos estoques, e aí, realmente, devido à pandemia, houve uma diminuição, né, no número de doadores, no volume de leite, até porque a gente tem que é um momento extremamente estressante e fica complicado, né, para as mulheres, para as doadoras, conseguirem fazer essa extração de leite. Então, hoje o estoque está bastante reduzido, mas a gente também tem lutado e tem contado com a colaboração de mulheres magníficas para colaborar com essa causa, doando o seu leite materno. Bom dia, Vanesca, aqui é a Amanda. Quero começar agradecendo a sua participação aqui na Rede Alesp. Vanesca, eu gostaria que você explicasse um pouquinho como que funciona a doação do leite materno, quais são os requisitos. Acho que vale esclarecer. Você falou da baixa nos estoques, então acho que a gente pode prestar esse serviço aqui e explicar para as mulheres um pouquinho sobre como é esse processo. Certo, Amanda. Toda mulher que amamenta seu filho pode ser uma doadora. E isso independe da idade do bebê. Desde um bebê recém-nascido até uma mulher que já amamenta um bebê um pouco grande, de 2, 3 anos, e aí vai, né? Toda mulher, então, que amamenta pode ser uma doadora. Ela pode entrar em contato com o número do Sescrim ou com os próprios postos de coleta, né? Os postos da unidade de referência dela, os postos aqui de Itanhaém, para estar entrando em contato conosco. Nós vamos até a casa dessa doadora, realizamos um cadastro muito simples, com coleta de dados pessoais e dos dados do cartão dessa
gestante, nós fornecemos os frascos esterilizados e toda a paramentação necessária que ela precisa para realizar essa coleta, né? Assim como uma capacitação bem rapidinha, explicando para ela como realizar essa extração nessa ordenha, como armazenar esse leite no seu freezer. E aí, então, a gente, além de fornecer, né, os frascos estéreis, a paramentação, a gente também busca na casa dessas doadoras. Então, o trabalho da mãe realmente é se disponibilizar a realizar essa extração. Vanessa, a gente está vivendo um momento de pandemia, né? A gente tem visto vários setores da sociedade se modificando, inclusive nos hospitais. Gostaria que você falasse desses cuidados especiais que são necessários justamente para evitar uma possível contaminação pela Covid-19. Então, na verdade, durante a coleta de leite humano, antes mesmo, né, são os critérios básicos para realizar a ordenha. Quer estar utilizando máscara, uma máscara como essa, os cabelos presos com uma touca que nós fornecemos, estar higienizando as mãos antes de iniciar, né, a manipulação do leite. Os frascos já saem daqui esterilizados, então isso já era um procedimento padrão muito antes da Covid. Para minimizar, a gente pede para as mães que tenham alguma sintomatologia, né, de resfriado, seja ele por Covid ou não, que descontinue a doação de leite. Não é para descontinuar o aleitamento, pelo contrário. O aleitamento é fundamental nessa fase, né, porque ele protege a criança, ele fornece uma proteção extra na imunidade desse bebê. E a nossa equipe tem recebido um reforço na paramentação, quando ele vai até a casa, né, quando a equipe vai até a casa para fazer essa coleta, essa retirada de leite. Então, a gente também vai toda paramentada para evitar que haja uma contaminação cruzada, né, ali entre a nossa equipe e a mãe. Vanessa, é muito importante também, se você tiver algum dado aí para acrescentar, na questão de quantas crianças são alimentadas, por exemplo, com esse leite materno, né, que é colhido através dos postos e também das doadoras. Olha, é uma informação que assim, eu não consigo te passar com critério de certeza. Por quê? Cada criança aceita um dado volume, mas a gente entende aqui um volume de aproximadamente 200 ml de pode alimentar 10 crianças ou mais. Tudo vai depender da fase que essa criança vai receber, né? Se ela é um recém-nascido, ela começa com 1 ml, 2 ml de leite e conforme vai havendo o crescimento dela, vai aumentando essa demanda de leite materno. Mas é justamente por isso que a gente reforça que qualquer quantidade doada é importante, porque até as quantidades mínimas conseguem alimentar um recém-nascido. Vanessa, eu gostaria que você falasse também um pouquinho da importância do leite materno para as crianças. A gente sabe, né, que é o principal alimento para os recém-nascidos, para o bebê. Gostaria que você falasse também um pouco dessa importância, né, de doar o leite, justamente porque é um alimento essencial para as crianças, né? Isso mesmo, Amanda. É um alimento essencial. É totalmente adaptado às necessidades dos bebês. E é por isso que a gente reforça, nós, a OMS, a Unicef, nós reforçamos que o aleitamento deve ser feito até os 6 meses de forma exclusiva, porque o leite materno ele é tão completo que se adapta a todas as necessidades dessas crianças até ele completar os 6 meses de vida. Hoje a gente tem, com base na ciência, que as crianças que são aleitadas em aleitamento materno exclusivo, pelo menos até os 6 meses, elas recebem um reforço extra, um reforço imunológico extra. Então, nessa fase, e na fase para reagir a uma fase adulta, né, a ser um adulto com maior resistência a doenças infecciosas, a própria diabetes, a hipertensão, a obesidade, ela é prevenida através do aleitamento materno. Então, é muito mais do que nutrir, né? Tem a criação do vínculo entre esse momento, né, de alimentação que a gente consegue garantir para essas mães que estão impossibilitadas nesse momento de amamentar. Quando ela recebe um leite doado, ela consegue fazer a manutenção desse vínculo até que ela esteja, né, apta para fazer o próprio aleitamento materno. Então, é muito mais do que a nutrição, é reforço imunológico, é vínculo, é carinho, e é muito necessário. Eu sou apaixonada. É importante, né? Até porque hoje, né, é um grande dia para vocês. A LEP quer fazer a homenagem a você, né? Em nome de todas as profissionais que trabalham, né? Que dão a vida por essa causa, viu, Vanessa? Obrigada. É realmente um dia lindo, um momento histórico, né?
E a gente tem reforçado muito, porque o ato de amamentar é um ato de resistência também, né? E são mulheres maravilhosas que, além de amamentarem seus próprios filhos, ainda doam um pouco de si, né? Realmente são salvadoras. Vanesca, importante também, como prestação de serviço, como utilidade pública, quem na cidade de Itanhaém quer doar o leite, pode procurar vocês aonde? Pode procurar o Sescrim no 3426-3197, ou ela pode estar procurando a própria unidade de referência delas, postos de saúde delas. Eles direcionam as mães para nós. Então, ela pode estar procurando sua própria unidade de referência para estar realizando esse pré-cadastro, e as próprias unidades referenciam essa mãe para nós. Ou pode estar procurando o Sescrim pelo telefone ou pessoalmente. A gente prefere que nesse momento de isolamento seja por via telefone, e aí nós vamos realizar esse pré-cadastro e vamos estar indo até a casa dessa possível doadora. Legal, Vanesca, eu quero agradecer a sua participação e, novamente, parabenizar você e todas as profissionais que trabalham, que hoje é o Dia Nacional da Doação de Leite Materno. Você que pode doar, conscientize-se e ajude aí crianças que precisam ser alimentadas. Obrigado, Vanessa, e é importante, né, Obrigada. Amanda? Muito obrigada, Vanesca. Importantíssimo, né? A gente fala de doação, a gente fala de alimento. Como ela falou, é extremamente importante para os recém-nascidos e para os bebês. Então, uma iniciativa linda e, como você falou, a gente deixa aqui o nosso abraço à distância a todas essas profissionais. Parabéns, parabéns. É muito importante a gente dar parabéns para esses profissionais que, num tempo tão difícil que vivemos, fazem a diferença, né? Ajudando as pessoas. Exatamente, né, Guga? Essa corrente de solidariedade traz esperança, né? O momento é difícil, mas a gente vai enfrentar, e muito bom ver que tem gente empenhada em ajudar o próximo. E, Amanda, os governadores Paulo Câmara, do PSB de Pernambuco, e Antônio Denário, do PSL de Roraima, anunciaram que testaram positivo para a Covid-19. Ambos os políticos comunicaram o resultado de seus exames de coronavírus por meio de suas contas no Instagram. Desde o início da pandemia, já são 5 governadores contaminados. São eles: Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, Helder Barbalho, do Pará, Renan Filho, de Alagoas, que também testaram positivo. Veja que interessante, né, Amanda? 5 governadores contaminados de 26 estados e o Distrito Federal, né? Então, olha a situação que nós estamos passando aí, para ver que chega para todo mundo. Ninguém escapa, Ninguém né? escapa. Então, mais uma vez, fica para você o conselho: fique em casa. Jornal da Rede Alesp. Vamos começar movimentando a nossa equipe. Giro de repórter, sim. Eu recebo ele agora aqui com as informações no Jornal da Rede Alesp, o repórter Jeremias chega agora com informações. Muito bom dia, Jeremias. Muito bom dia, Guga, e a você, Amanda, também. Olha, belo jornal aí, acompanhando desde cedo aí as informações. Muita informação recheada aí no nosso jornal. E vamos às suas informações, meu caro Jeremias. É com você agora, Jeremias. Eu quero falar um pouquinho da questão dos estudantes em São Paulo, uma notícia bem legal. São Paulo abre mais de 10 mil vagas do programa Novotec. Eu vou falar quais são esses cursos que tem, mas uma novidade muito legal desse Novotec, pela primeira vez, é o curso de inglês. Então, alunos da rede pública vão poder se matricular. Fique atento aí que eu vou dar as informações. Olha, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, são 10 mil vagas para cursos online e gratuitos, porque este programa também tem cursos presenciais, mas, claro, estão suspensos por conta da pandemia. As inscrições começam hoje, terça-feira, dia 19. Devem ser feitas até o dia 31 de maio, pelo site novotec.sp.gov.br. Quem é que pode se inscrever? Jovens da rede pública estadual aqui de São Paulo, que possam estudar e adquirir profissionalização mais rápida, em parceria, dizendo que é em parceria com o Centro Paula Souza, e o curso tem 80 horas. É um curso rápido, mas são áreas muito interessantes. Por exemplo, lógica de programação. A lógica de programação é o curso de introdução para quem vai estudar a tecnologia da informação. Então, se você depois quiser fazer outro curso, você já tem esse curso introdutório. Banco de dados. Quem é especialista nessa área diz que é um dos setores que mais tem empregabilidade. Então, quem está de olho aí para empregos
nessa área de tecnologia da informação, fique bem atento. Desenvolvedor web, fazer as páginas na internet. Desenvolvedor mobile, que é para mexer com os celulares. Gestão administrativa, planejamento empresarial, finanças para empresas e espanhol básico. Então, o número de inscritos vai depender de quantas pessoas se inscreverem. Se for maior que o número de vagas, os estudantes matriculados nos cursos presenciais do Novotec Expresso, já fizeram isso antes, e que foi temporariamente suspenso por conta da pandemia, esses terão uma prioridade em relação aos outros. As aulas têm previsão para o início de 8 de junho. Tem também a novidade do curso de inglês que eu falei, as inscrições para as modalidades do Novotec, incluindo o Novotec Virtual, e estudantes do Novotec Integrado podem aproveitar a chance de se inscreverem no curso de inglês. Ele vai ser dado por meio da plataforma EF Education First. Uma plataforma interessante porque os alunos podem se integrar no grupo aí, não me lembro, mas acho que é 4 ou 6 pessoas, eles conversam em inglês entre si, então é bem legal. 17 mil vagas de curso online. Então, vou repetir o site aqui, www.novotec.sp.gov.br. As inscrições começam hoje. Tem mais um tempinho aí, Guga? Pode mandar ver, Jeremias. Informação tem prioridade aqui no jornal. Então, vou falar do Enem, né? E no Enem, especificamente, para pessoa com deficiência, né? Porque esse ano a gente vai ter o Enem impresso e o Enem digital. O aluno faz a opção na hora da inscrição, que termina agora, dia 22 de maio. Então, olha só, a pessoa com deficiência visual pode solicitar leitura em tela na prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio deste ano. O recurso deve ser solicitado durante o processo de inscrição na página do participante. Quando você entra lá, Enem já tem página do participante, até 22 de maio. De acordo com o Ministério da Educação, o software vai possibilitar a leitura de textos que estão na tela do computador e vão converter o texto em voz sintetizada, tudo o que aparece escrito no monitor. Com esse recurso, pessoas com cegueira, surdo-cegueira, baixa visão ou visão monocular têm mais autonomia, porque a leitura pode fazer quantas vezes quiser e ouvir, né, pela voz sintetizada. A edição do Enem deste ano tem diversos recursos de acessibilidade. Todas as solicitações devem ser realizadas no ato da inscrição. Por quê? Lógico, se você vai fazer o Enem, por exemplo, digital, tem locais que têm computadores. Então, a prova vai ser por computador, você escolhe. Se é o impresso, será impresso convencionalmente. Agora, se você tem essa necessidade, se é uma pessoa dentro destes, que se enquadra na cegueira, surdo-cegueira, então você tem que fazer essa solicitação antes para ter o equipamento para você fazer a prova. O Enem Digital terá aplicação piloto e, por isso, não oferece cursos de acessibilidade em 2020. Então, acessibilidade não é ainda pelo Enem Digital, mas a previsão do governo é que até 2026 todas as provas passem a ser digitais. Bom, essas são as informações. É só entrar lá no canal do Enem. Se você quiser saber, olha, tem muita informação sobre o Enem Digital, mas o Enem, de forma geral, ele tem um cronograma. Olha só, dia 22 de maio termina o período para você fazer a inscrição. A prova impressa vai ser em novembro, dia 1º, aplicação do Enem impresso das provas de linguagens, códigos, tecnologias e outras. Né? E depois, dia 8 de novembro, isso para impressa. E depois, em dezembro, dia 22, aplicação do Enem digital, dia 22 de novembro também, com as provas de linguagens, códigos, e dia 29, o Enem digital com as provas de ciência, de natureza, tecnologia, matemática e suas tecnologias. Então, fique atento, se você tem essa necessidade, faz a sua inscrição rapidinho, termina até o dia 22, e estude, porque o Enem é a base para você poder entrar em boa parte das universidades do país. É isso, Guga e Amanda, eu fico por aqui com essas informações. Jeremias, e eu quero também convidá-lo, né, que hoje, 2h30 da tarde, tem a sessão virtual do Parlamento Paulista. Eu sei que você vai estar acompanhando tudo, né, Jeremias? Sim, vamos acompanhar, porque tem, como vocês disseram aí, essa votação importante sobre feriado, enfim, né? Então,
a gente acompanha para estar transmitindo aí para a população paulista e paulistana todas as informações do Parlamento Paulista. Muito obrigado, Jeremias Gomes. Um ótimo dia a você. Vamos tocando aí o Jornal da Rede Alesp, né, Amanda? Muito legal a participação do Jeremias, Guga, porque a gente tem percebido, principalmente eu que tenho contato com o pessoal que está no ensino médio, preocupação com o Enem, né? Então, legal o Jeremias trazer essas informações. Esse ano a gente vai ter algo diferente, o Enem digital, o Enem impresso. Então, Jeremias, muito legal essas informações de educação. Você que é de outra geração, você tem contato com o ensino médio. Eu também tenho, porque eu já tenho filhos aí próximo dessa idade, então não é só você não que tem contato, viu? E vamos de notícias. Ciclistas cobram a Prefeitura de São Paulo para que incentive o uso da bicicleta como meio de transporte durante a pandemia do coronavírus, com a implantação de estruturas temporárias no viário urbano. A medida já tem sido implementada em outras metrópoles do mundo para evitar aglomerações no transporte público. A Organização Mundial da Saúde, OMS, recomenda que a população priorize a bicicleta como deslocamento durante a pandemia, porque ela permite distanciamento social, enquanto proporciona o mínimo de atividade física necessária por dia. O uso de transporte por ônibus, trens e carros, por outro lado, é alertado pela OMS junto a uma série de recomendações, como a necessidade de se evitar o horário de pico, tocar em superfícies e cobrir o nariz e a boca. E por esse motivo, diversas organizações de ciclistas e pedestres de São Paulo, que inclui a ONG Sampa Pé, Minha Sampa, o Instituto de Arquitetos do Brasil e a Ciclocidade, a União dos Ciclistas do Brasil e a Câmara Temática da Bicicleta, CTB, da própria Prefeitura de São Paulo, pedem que a gestão do prefeito Bruno Covas proporcione condições seguras para os deslocamentos a pé e de bicicleta. Além da orientação da OMS, os coletivos argumentam que diversas cidades do mundo estão se planejando neste sentido, como Bogotá, na Colômbia, que desde o primeiro dia de quarentena implantou ciclovias temporárias como forma de evitar aglomeração no transporte público. Hoje, totalizam 80 quilômetros de ciclovias temporárias. E além das orientações da OMS, coletivos argumentam que diversas cidades do mundo estão se planejando nesse sentido, como Bogotá, na Colômbia, que desde o primeiro dia da quarentena implantou ciclovias temporárias como forma de evitar aglomeração no transporte público, hoje totalizando 80 quilômetros de ciclovias temporárias, hein, Amanda? Especialistas e cidades do mundo todo estão indo nessa direção e comprovando que medidas pró-mobilidade ativas melhoram qualidade de vida e salvam vidas. Elas podem minimizar a lotação do transporte público, evitar custos e diminuir as diversas comorbidades geradas pela poluição e pelo sedentarismo. Muita gente em São Paulo diz que passaria a pedalar se fosse mais seguro, diz Sacha Hart, que é pesquisador, hidrogeólogo e conselheiro da Câmara Temática de Bicicleta. E o levantamento da Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, da OMS, identificou mais de 100 intervenções similares em todo o mundo, como a criação de ciclofaixas provisórias e a abertura de faixas de ruas para pedestres, além de restrição de circulação e redução da velocidade do tráfego. Há ainda cidades que apostam no incentivo para o deslocamento a pé, como Milão, na Itália, onde os espaços de estacionamento nas ruas serão destinados à ampliação de calçadas. Iniciativas similares têm sido adotadas em Nova York, nos Estados Unidos, e Toronto, no Canadá, que também redimensionaram as calçadas das cidades durante o combate ao novo coronavírus. Você gosta de pedalar, Amanda? Eu gosto. Faz tempo que eu não ando de bicicleta. Vou dizer que gosto mais de andar de patins. Mas sim, gosto de andar de bicicleta. Eu tinha o costume, há um ano e pouco atrás, de todo o final de semana vir ao Parque Ibirapuera, porque eu morava mais perto e eu gostava muito de pedalar. Mas depois que eu mudei, aí eu adotei o sedentarismo e não mais. Mas que dá saudade nesse tempo de pandemia, dá, né? E o Parque do Ibirapuera é perfeito, né? Para quem gosta de fazer exercício físico ao ar livre, andar de bicicleta, tem uma área grande, cheio de árvores. Mas estamos com saudades porque o parque está fechado. E esse recado é para você que fica fazendo atividade em volta do parque sem máscara. Não é legal.
você não está protegendo a saúde dos outros e muito menos a sua. Então, mude. Pelo menos se quer fazer atividade física em volta do parque, faça de máscara, mas inventa um outro tipo de fazer atividade física. Hoje, através das lives, você pode fazer dentro de casa e evitar que tudo isso, né, que você prejudique outras pessoas. Nós vamos conferir agora, Amanda, os destaques que marcaram esse primeiro bloco do Jornal da Rede Alesp. A gente conversou nesse primeiro bloco com o deputado Adalberto Freitas, do PSL. Falamos também do Banco de Doação de Leite da cidade de Itanhaém e a última fase da campanha de vacinação contra a gripe, que se encerra no dia 5 de junho. Desde ontem, as doses passaram a ser disponibilizadas para 2 milhões de adultos de 55 a 59 anos de idade. Então, atenção, você que tem de 55 a 59 anos de idade, além de professores das escolas públicas e privadas, vocês devem ir ao posto mais próximo de vacinação para tomar a sua vacina contra a gripe. Ainda assim, pessoas que pertencem a outros grupos e ainda não foram imunizadas podem e devem comparecer à unidade mais próxima de saúde. O alerta especial é para mães e menores de 6 anos, grupos que ainda têm cobertura vacinal inferior a 20%, né, Amanda? Então, vá ao posto de vacinação, se previna do H1N1, da gripe, né? Que também te ajuda aí, se de repente você se contaminar com a Covid-19, né? A chance de complicação é menor, né? Porque imagina você ter as duas doenças ao mesmo tempo, né? Exatamente, nós estamos de olho e preocupados com a Covid-19, mas como o Guga falou e ressaltou, a campanha de vacinação, muito importante, não podemos deixar isso de lado, até porque é algo oferecido gratuitamente, né? E você, fique em casa, acompanhe o Jornal da Rede Alesp, que agora vai para um rápido intervalo. Já já a gente volta com mais informação, notícia e entrevistas, né, Amanda? Exatamente, não saia daí, o Jornal da Rede Alesp volta já, esperamos por você. Já já a gente volta. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.